a todos. É um prazer muito grande para nós da Falcone estar com vocês hoje. Cláudia, Joane, agradeço também à Fundação Lehman e Undime pela oportunidade. Nós da Falcone trabalhamos sempre com o método de gestão e buscando alcançar resultados, ou seja, alcançar metas. E hoje é o tema da palestra que a gente vai discutir um pouco. Por que é importante definir metas, né? Definir aonde a gente quer chegar. Bom, o que é uma meta? A meta é a base do gerenciamento. Não existe gerenciamento sem metas, né? A gente precisa saber onde quer chegar, definir esse ponto, mas de uma forma objetiva que seja possível de ser alcançada, né? Então, a meta traduz a necessidade da organização, a necessidade da educação das redes municipais. Então, se a gente está falando agora, né, de redes municipais, vamos pensar que resultado alcançar daqui a 4 anos, mas que esses resultados sejam baseados em análises, que a gente consiga definir corretamente essa meta para ser alcançada e trabalhada pela rede como um todo. Então, ela é a base da gestão, do gerenciamento, porque é a partir dessa meta que vai haver a mobilização das pessoas, das escolas, dos professores, dos funcionários, da secretaria, com ações, projetos em cada um dos níveis para a gente conseguir alcançar essas metas. Gente, toda meta precisa ter objetivo, valor e prazo, porque senão fica solto e não gera comprometimento. Então, tem que estar claro, ó, aqui o exemplo, aumentar o resultado do IDEB, do ensino fundamental, anos iniciais, eu estou colocando aqui o objetivo, né, que é melhorar o IDEB. Em quanto? Né? Então, aqui no exemplo, de 4,7 para 5,4, em 2013, eu estabeleço o período. Se a gente está falando agora de redes, vamos pensar a meta de longo prazo e a estratificação dessa meta a cada período de avaliação. Redes que têm avaliações municipais e que têm indicadores municipais, como o Rio, né, desdobrar essa meta ano a ano, fazendo, né, a correlação com o IDEB, para que a gente possa, ao final do período, alcançar lá a visão, o sonho estabelecido. Então, sempre que a gente for falar em meta, sempre que a gente for desdobrar a meta para a rede, para as escolas, observar. Eu estou colocando o desafio quantitativamente, eu estou definindo o prazo para essa meta ser estabelecida, ela tem um objetivo claro, que é fácil de comunicar para todas as pessoas? Sim. Então, vamos trabalhar com essa meta. Bom, aí, voltando um pouquinho que eu falei, elas não devem ser baseadas somente em desejo. Claro que, para pensar no futuro, no final da gestão, a gente analisa, né, a gente tem um sonho, mas precisa verificar se esse sonho é viável, né, porque a meta ela tem que ser desafiadora, mas passível de ser atingida. E para definir esse sonho e estratificar esse sonho ano a ano, existe método. Existem análises que a gente precisa fazer para estabelecer a meta certa, o desafio certo. Muitas vezes acontece da gente estabelecer metas baseadas somente em desejo, que ficam muito desafiadoras e no final do período a gente não consegue alcançar, por mais que as escolas se empenhem, os professores trabalhem, toda a rede atue em função da meta, mas, no final, aquela meta era tão desafiadora que ela não foi alcançada. E aí, o que acontece? Gera frustração. As pessoas trabalharam, se mobilizaram, identificaram causa, definiram projetos, mas, no final do período, a meta não foi alcançada. Então, e da mesma forma, quando a meta não é desafiadora, o que acontece? Não gera a mobilização necessária para a melhoria do resultado. Às vezes, uma meta que é pouco desafiadora, ela nem é alcançada porque as pessoas veem, isso aqui com o que eu faço no dia a dia já é alcançado. Então, ela tem que puxar o desenvolvimento do conhecimento. A Cláudia e a Joane deram exemplos aqui de que a rede, né, os professores trabalharam na produção do material didático para a rede. Então, esse trabalho de equipe, essa discussão, essa análise, esse estudo,
gerou novos conhecimentos para a rede e trabalhou um problema, né, uma causa específica da rede para que eles pudessem melhorar os resultados. Então, meta ela tem que ser desafiadora, mais passível de ser atingida. Existe método para a gente analisar, para a gente definir uma meta na medida certa. Então, eu vou colocar aqui um exemplo, que é uma análise que a gente faz geralmente para trabalhar em redes educacionais. Então, o primeiro ponto é analisar o histórico de crescimento e de evolução, né, ou de evolução da rede. Quanto que a rede tem evoluído a cada período? Qual que é o crescimento médio ponderado? Os resultados estão numa constante de crescimento ou eles variam de acordo com o tempo? Então, o primeiro ponto que pode ser feito é analisar o histórico da rede. O segundo é identificar municípios comparáveis, né, para que a gente tenha referências de bons resultados, para que a gente possa ver, isso é possível ser alcançado. Então, a gente pode definir critérios como, por exemplo, tamanho da rede, localização geográfica, orçamento por aluno, características, né, critérios que caracterizam aquelas redes e que deem a possibilidade do município fazer comparações. Então, aqui no nosso exemplo, o nosso município, é o D ali, que tinha 4,7 de resultado de débito nos anos iniciais e 3,5 nos anos finais. E tinha referência lá do município A com 5 pontos e 3,9 do município B. A partir desse resultado e da minha evolução histórica, eu posso o quê? Identificar a lacuna de desempenho. O que é lacuna? É a diferença de onde eu estou hoje para onde é possível chegar, considerando um município de referência, uma escola de referência, uma rede de referência. Então, aqui no nosso exemplo, a gente mostra a evolução do IDEB, do município, a diferença, então, a lacuna entre o último resultado e da rede comparável, né, aquela rede que tem o melhor resultado e que eu posso me espelhar nela, porque ela tem as mesmas características da minha rede. Vejo a minha evolução histórica, né, o que eu já venho aumentando ano a ano, e aí eu defino uma meta. A meta ela vai estar entre o meu resultado atual, mais a minha evolução, mais a lacuna existente, né? Quanto que eu vou capturar em relação à lacuna do município de referência. Então, aqui no nosso exemplo, ficou em 5,4. Eu vou capturar uma parte dessa lacuna, então eu vou trabalhar para melhorar, né, meu desempenho comparativamente às redes semelhantes e vou manter o meu ritmo de crescimento. Claro que, quanto mais alto o resultado da rede, esse ritmo de crescimento ele diminui um pouco, né? Então, isso também tem que ser observado no momento de estabelecer a meta. E importante, gente, estratificar esses indicadores, né, para que a gente possa localizar melhor o foco de atuação. Será que é na Prova Brasil ou é no indicador de rendimento? A Cláudia falou de um exemplo, né? O indicador a Prova Brasil vinha diminuindo ao longo do tempo, né? E eles tinham os ciclos de aprovação. Então, é importante a gente entender e também fazer a mesma análise. Evolução, comparação, para que sejam estabelecidas metas também nos componentes dos indicadores. Então, no nosso exemplo ali, a gente chegaria a 5,67 no indicador da Prova Brasil, né, a avaliação da Prova Brasil, e 91%, né, 0,91 de rendimento. E aí, gente, nós podemos ainda avançar nessa análise. Abrir aqui o indicador de rendimento nas taxas de aprovação dos anos de ensino, a Prova Brasil em português e matemática, o percentual, né, de alunos com nível adequado nas competências. Conhecer o problema nos ajuda a estabelecer a meta corretamente. O problema que a gente fala aqui é a diferença de onde eu estou hoje para onde eu quero chegar. Tá? Então, é um problema bom querer melhorar os resultados aqui das redes educacionais.
Bom, e como que a gente faz para alcançar essas metas, né? Então, definimos lá a meta de longo prazo para o final da gestão ou para daqui 10 anos, estratificamos que seja viável, né? Olhei a evolução de outros municípios, qual o meu posicionamento hoje e considerando a meta de longo prazo, e estratifiquei essa meta ano a ano e fiz as análises necessárias para ter a meta correta do ano em curso, por exemplo, 2013. Aí vem a pergunta, o que eu vou fazer, como alcançar essas metas? E em cada um dos níveis de ensino, e da rede também. Então, na secretaria, nas regionais, nas redes que tenham regionais de ensino e nas escolas. Gente, utilizando o método de gestão, que é o caminho para o alcance das metas. Então, a gente vai planejar, conhecer melhor esse problema, identificar as causas que fazem com que o resultado seja atual e não seja melhor, né? Eu não tenho o resultado, por exemplo, da meta ainda definida. Elaborar os planos de ação nas escolas, nas regionais e as ações institucionais necessárias para a rede como um todo, como a formação dos professores, o currículo, a formação da gestão nas escolas. Então, eu vou definir ações em cada um dos níveis para alcançar essas metas. Executo no tempo planejado, né, e considerando os esforços necessários, porque não adianta também a gente planejar, elaborar planos e não executar. E aí vem uma coisa que acontece em paralelo, que é acompanhar os resultados. A cada bimestre, se possível, se a gente conseguir, a gente já fez uma vez um trabalho de pegar a meta do ano e escalonar essa meta nos bimestres, né? Então, a escola sabe, por exemplo, quanto que ela tem que ter de rendimento ou no simulado também, se for possível, a cada bimestre. Ela sabe o passo que tem que dar a cada bimestre. E aí, compara os resultados frente às metas. Se alcançou, a gente vai registrar essa prática para ser utilizada constantemente na rede ou na escola. E o que não deu certo, a gente para novamente, identifica as causas e propõe ações corretivas. Ou seja, o método de gestão é o caminho para o alcance das metas, né? Ele sistematiza os passos para o alcance das metas. Falando um pouco ainda de método, a importância de desdobrar as metas para a rede como um todo. É importante a gente ter uma meta principal, por exemplo, o IDEB, ou o indicador municipal, ou a avaliação municipal, e desdobrar esse desafio para cada componente da rede. Mas aí é desdobrar também de forma que cada escola tenha a sua meta de acordo com o seu histórico de desempenho e com a necessidade do município, né? Para que não seja nem muito desafiadora e nem muito tímida, né? Então, aquelas análises que são feitas para a rede como um todo tem que ser feito também escola por escola, para a gente colocar o desafio certo que mobilize as pessoas em torno dos resultados. Então, aqui o exemplo, a gente tem o desdobramento da meta da secretaria para as regionais e para as escolas. E aí, em cada um dos níveis, a gente vai definir as ações necessárias para bloquear as causas dos problemas, de acordo com a autonomia de cada um. Então, a escola vai trabalhar com aquilo que ela tem autonomia, com que ela tem autoridade. A regional, por sua vez, com o que ela pode fazer para ajudar o seu conjunto de escolas. E a secretaria, que tem a visão do todo e dos problemas da rede como um todo, com ações, políticas e programas para viabilizar, suportar a necessidade das escolas para alcançar aquele resultado. E o resultado é a aprendizagem dos alunos. Aqui um exemplo de como, por exemplo, as escolas elaboram seus planos de ação. Então, a partir da meta, a meta puxa a gestão, lembra? É a base do gerenciamento. A gente identifica quais os fatores naquela escola especificamente afetam o resultado dos alunos, afetam a aprendizagem dos alunos. A gente utiliza na Falcone um indicador gerencial que a gente consegue ver, né? Faz como se fosse um raio-x da escola, que a gente vê
questões relativas aos professores, à família, aos alunos, à estrutura física, e identifica os pontos que estão abaixo do ideal para que a gente possa agir, para que a escola possa analisar. Por que, por exemplo, eu tenho uma baixa execução do plano de curso? E o plano de curso ligado lá ao currículo mínimo. Para que ele possa identificar a causa e propor a ação correta, a ação robusta, que no nível da escola vai ajudar a melhorar os resultados. As regionais, por sua vez, consolidam esses resultados das suas escolas e vê em que medida ela precisa dar o apoio, em quais as variáveis ela precisa dar o apoio. E a Secretaria de Educação tem uma visão também do todo, de onde direcionar seus esforços e seus recursos. E aí, gente, fator crítico de sucesso, acompanhamento. Quem não controla, não gerencia. O controle aqui no sentido de acompanhamento. Da mesma forma que a gente tem, né, o desdobramento das metas, que parte lá do secretário, da secretária, que dá o tom, né, aquele líder que pensa junto com a equipe, define junto com a equipe onde é necessário chegar, e a gente desdobra isso para toda a rede, é necessário ter sistemática de acompanhamento. E é interessante que essa sistemática ajuda na internalização da cultura de gestão, na cultura de procurar alcançar as metas, né, de trabalhar para alcançar as metas. Então, aqui é um exemplo real de uma rede de ensino, que a gente tinha reuniões bimestrais em 3 níveis. Então, no nível das escolas, que a gente chamava de reunião de 3º nível, onde cada escola, cada bimestre parava, analisava seu resultado frente às metas, identificava a necessidade, né, se houve desvio de resultado, de propor ações corretivas ou de registrar aquelas práticas. Aí acontecia depois a reunião em cada uma das regionais de ensino, que iam lá analisar o conjunto dos resultados das escolas e definir quais as ações complementares no nível da regional era necessário, e aí a reunião com a Secretaria de Educação, com o secretário de Educação. Essa estrutura de reuniões entrou para o calendário escolar da Secretaria. Então, a gente tem lá, no início do ano letivo, junto com, né, a avaliação, a consolidação das notas, os feriados, as férias, tudo que tem no calendário escolar, tem lá as reuniões de resultado já estabelecidas, e as pessoas sabem que em tal período é hora de analisar os resultados das escolas frente às metas, depois nas regionais de ensino e depois na Secretaria de Educação. Existem sistemas que podem auxiliar, né, softwares que podem auxiliar nesse acompanhamento dos resultados, que dá uma visão geral de execução das ações, de resultados, de ações corretivas, né? São ferramentas que podem auxiliar nessa sistemática de acompanhamento. E aí vem o fator de liderança, que é fator crítico de sucesso para o alcance das metas. Como a Cláudia falou, é preciso ter coragem, né? É preciso colocar o desafio correto e é preciso mobilizar as pessoas para alcançar, para buscar esses resultados, né? E mobilizar no sentido também de dar os meios necessários para que as pessoas possam trabalhar. Então, os líderes, eles estabelecem os desafios principais. Então, pode ser de DEB, da avaliação municipal, ou outro indicador que traduza o desafio da rede, pode ser, por exemplo, taxa de cobertura, né, mas tem que estar ligada à função da Secretaria e da Rede de Educação. Cuida para que esse desafio seja desdobrado para a rede como um todo, então, para regionais e para as escolas, o desafio correto para cada um deles. Estimula, né? Se a gente tem uma meta desafiadora que é possível, tem que ter a mobilização e tem que ter a busca de novos conhecimentos. Então, estimula o desenvolvimento desse conhecimento e cobram consistentemente os resultados. A cobrança aqui, no sentido de disciplina, acompanhamento, para que seja, de fato, internalizado na rede. E é o exemplo também, né, que a gente mostra que aquilo ali é para valer, que aquelas metas
vão ser trabalhadas para serem alcançadas, que cada um tem que fazer a sua parte, né? Então, também a liderança pelo exemplo, no acompanhamento e na cobrança dos resultados. Então, só recapitulando rapidamente, a meta é a base da gestão, né? Não existe gerenciamento sem meta. A gente trabalha para alcançar determinado resultado que traduz uma função. Se a gente está falando de educação, da aprendizagem dos alunos, ela é desafiadora, mas com base em análises, né? A gente não pode definir só com base em desejos. O método, existe método para alcançar, que sistematiza as análises e as ações necessárias para a gente alcançar a meta. É necessário desdobrar essas metas até o último nível, afinal, o resultado na educação acontece na escola. E ter ações específicas de acordo com a autonomia e autoridade em cada um desses níveis. Acompanhamento é essencial e ajuda na internalização da cultura, da gestão, do alcance das metas na rede. E liderança é fator crítico para o alcance dos resultados. Muito obrigada.